questão familiar, segunda parte das relações familiares, a gente vai falar sobre as relações familiares que vêm depois que eu me caso. Então, para a gente falar, vamos começar pensando de novo nesse foco no eu, moi. Então, a gente vai falar do casamento. Quando eu caso com um homem, eu tenho o mari, equivalente a marido, ou époux, equivalente a esposo. Se for uma mulher, eu tenho femme, que é mulher, ou épouse, que é esposa. Atenção à pronúncia da palavra femme, não é femme, como a gente vê por aí as pessoas brasileiras falando. É femme, como se aquilo fosse um A e não tem nasalização antes de A, como a gente fala em português, por exemplo, cama. Em francês não, em francês é cama. Ele não tem nenhum som que sai ar pelo seu nariz. D'accord? Continuando então. Temos aí a relação entre moi e mon mari. De mim e do meu marido, a gente vai ter relações que vão funcionar como no inglês a gente tem quando coloca aquela expressão in law. Então, em francês as expressões serão de acordo com o masculino ou feminino da palavra. Então, quando for masculino, a gente vai usar a expressão beau. Escreve B-E-A-U, mas a gente diz beau. E quando for feminina, a gente usa a expressão belle. Então, se a pessoa, meu cunhado, por exemplo, é o irmão, o frère do meu marido, eu vou ter beau-frère. E se é uma menina, a irmã do meu marido ou a mulher do meu irmão, eu vou ter belle-sœur. Então, beau-frère é cunhado, belle-sœur é cunhada. Então, independente da relação ser com o meu marido e os seus irmãos, ou com o meu irmão, minha irmã e os seus esposos. Esposo, esposa, enfim, né? Deu pra entender? Acho que tá tudo em ordem. Qualquer coisinha dá uma voltada aí no vídeo e faz de novo a explicação, né? Então, beau significa que é um casamento, que tem uma ligação por casamento entre essa pessoa e eu. E o belle também. A diferença, beau eu uso quando a palavra for masculina e belle quando for feminina. On continue. Vamos lá. Mesma coisa vai funcionar para a mãe e para o pai. Então, a minha sogra e o meu sogro são a mãe e o pai do meu marido. Eu vou ter a minha belle-mère, a mulher, né, a mãe do meu marido, ela vai ser a belle-mère. E beau-père, beau porque é homem, então o meu sogro é o meu beau-père. D'accord? Então, belle-sœur, beau-frère, belle-mère e beau-père são as relações de cunhado, cunhada, sogro, sogra. E esses mesmos nomes, se você jogar, por exemplo, aí no Google Tradutor, pode ser que ele traduza como madrasta, padrasto, ou então irmão de criação. Então essa relação de beau-belle é sempre uma relação que não é de sangue, é uma relação que é como se fosse minha mãe ou como se fosse minha irmã, mas não é de sangue. Quer dizer que irmãos de pais diferentes, né, ou então madrasta, padrasto, a gente também vai usar essa expressão beau-belle. D'accord? On continue. Então, depois que eu me caso, meus filhos, o menino vai ser fils, veja que escreve F-I-L-S, mas eu pronuncio fils, como se eu não tivesse esse L. E fille, veja que eu escrevo com dois L's e eu pronuncio fille, como eu pronuncio aqui, ó, famille, né? Então, famille, filha, d'accord. Eu tenho lá fils para menino, fille para menina. E aí, os que se casam com o meu filho ou a minha filha, eu considero também beau e belle. Então, se a pessoa que se casa é um menino, é um beau fils. Se é uma menina, é uma belle fille. D'accord? Se o meu filho e a minha filha, né, casam-se, têm filhos, ou enfim, né, eles têm ali os meus petits enfants. Aliás, antes de mais nada, fille et fils et fille. Quando a gente fala dos dois em conjunto, a gente chama de enfants, les enfants, que significa as crianças, né? Então, quando os meus enfants têm outros enfants, eu vou ter essa relação de neto-neta, que eu vou colocar a palavra petit. Então, eu tenho lá o grand para avô e o petit para neto. Então, petit fils para neto, petite fille para neta, d'accord?
Então, o avô é o grand, o neto é o petit. Ok? On continue. Si mon petit-fils ou ma petite-fille ont des enfants. Então, se eles têm filhos, se eles se casam, aí não importa, não vou nem ficar falando o nome do outro. Eles se casam. E aí eles têm um filho ou uma filha. É a mesma lógica do bisavô. Eu vou colocar o arrière. Então, é arrière petite-fille ou arrière petit-fils. D'accord? E por finir, para terminar, a gente ainda tem uma relação que eu tinha deixado aqui no cantinho, que é a seguinte. Vamos imaginar que o meu irmão se casou, então mon frère et ma belle-sœur, eles tiveram filhos. Os filhos do meu irmão e da minha cunhada serão os meus sobrinhos. Então, a palavra em masculino para sobrinho é neveu e para sobrinha, nièce. Parece um pouquinho com o inglês o nièce, né? Parece um pouquinho com o inglês o neveu. Em inglês é nephew, né? E nièce em inglês eu não lembro agora, mas enfim. Né? Ele se parece um pouquinho, mas cuidado. Escreve diferente, pronuncia diferente. Então é legal também que você aprenda a fazer essas relações com outras línguas. Às vezes uma língua que você já conhece, esse vocabulário, pode te ajudar a fazer reflexões, pensar um pouquinho sobre o francês. D'accord? Espero que você tenha gostado. Espero que isso tenha te ajudado a pensar um pouquinho sobre esses nomes das relações familiares. E precisou de mais alguma coisa, tem dúvida em alguma outra coisa, vocabulário, estrutura, manda pra mim. Coloca aqui embaixo nos comentários, Carol, me manda um vídeo sobre algum assunto, né? E se você gostou desse assunto, quer compartilhar com os amigos, compartilha aqui embaixo no link. Inscreve, se você ainda não se inscreveu, eu tô postando toda quarta vídeo de português e toda sexta vídeo de francês. Estou aguardando ansiosamente pelas dúvidas que vocês tenham a me enviar e também pedindo para que vocês se inscrevam, para que vocês curtam os vídeos, né? Para que, de novo, o canal ganhe corpo e para que a gente possa cada vez mais se ajudar. D'accord? Tudo bem? Conto com vocês. Até a próxima.